Estamos entrando numa era de incertezas. Essa é a conclusão do nosso comentarista internacional Flávio Aguiar sobre a eleição do bilionário Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Hillary Clinton conquistou a maioria dos votos dos eleitores. No entanto, perdeu a eleição porque, pelo sistema eleitoral dos Estados Unidos, Trump conseguiu 279 votos no colégio eleitoral, 51 a mais que Hillary. Com Trump na presidência, uma série de mudanças radicais pode estar por vir. Acompanhe no comentário de Flávio Aguiar. Muita coisa vai ser escrita e falada tentando interpretar o que aconteceu e tentando também prever o que vai acontecer. Trump demonstrou ser ter uma personalidade agressiva, belicosa, alguém assim na política demagógico e fanfarrão, né, que fez várias promessas que não sabemos se ele vai cumprir, mas que trazem agora grande incerteza para o mundo inteiro. Quer dizer, inclusive também pelo fato de que os republicanos mantiveram a maioria nas duas casas do Congresso norte-americano, o que indica que ele terá, apesar das suas rixas com o establishment republicano, ele terá pouca oposição no legislativo dos Estados Unidos. Estão sob risco, por exemplo, coisas como o acordo climático feito na COP21, a COP22 está em curso e os republicanos não acreditam em emissão de gás carbono como motivo do aquecimento global e haviam prometido, quase todos os candidatos republicanos haviam prometido romper com este acordo, que sem a participação dos Estados Unidos fica amputado, digamos assim, em grande parte. Também estão sob risco coisas como o acordo sobre o programa nuclear do Irã, embora o Irã assegurou que vai manter a sua política externa, haja o que houver, né, no setor. Também, igualmente, ao problema do México, porque Trump havia prometido construir um muro fechando a fronteira entre os Estados Unidos e o México, e até disse assim de uma maneira muito demagógica que obrigaria os mexicanos a pagarem pela construção desse muro. E há outras questões internas, como, por exemplo, o que vai acontecer com o sistema público de saúde que o presidente Barack Obama vinha montando e pondo em prática, porque os republicanos fazem uma oposição ferrenha a isso, vendo nisso uma intervenção indevida do Estado, etc. O que vai acontecer com as relações com Cuba? Será que, como muitos republicanos haviam prometido, os Estados Unidos vão de novo romper relações diplomáticas com o governo cubano? Também não sabemos ainda. Quer dizer, nós estamos entrando numa era de grande incerteza. Isso se refletiu também aqui na Europa e no mundo inteiro, numa queda das bolsas de valores, subiu o dólar no Brasil. Quer dizer, a impressão que se tem é que nós estamos presenciando o fim de uma era, né? 2016 marcou várias balizas nesse sentido, o golpe no Brasil, agora a eleição de Trump, o Brexit no Reino Unido. Aliás, os políticos ligados ao Brexit também saudaram a vitória de Trump como algo positivo. Quer dizer, estamos realmente no momento em que o mundo parece estar dando algumas voltas, não sabemos de 180 graus ou algo parecido, mas certamente o mundo inteiro, o nosso planeta, está mudando de direção, se aqui é possível construir essa metáfora. Está indo para a direita em escala mundial, não é? Favorecendo a emergência desse novo pensamento conservador, e vamos ver como isso vai se refletir aqui na Europa, que várias eleições estão marcadas para breve. Flávio Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Nosso assunto agora é democracia. Artistas, intelectuais, lideranças políticas e movimentos sociais lançaram em São Paulo um manifesto em defesa da democracia e do ex-presidente Lula. O encontro foi na Casa de Portugal e é o primeiro de uma série para denunciar o vale-tudo acusatório contra o ex-presidente e as ameaças ao Estado de Direito. O repórter Jô Miyagi acompanhou. Vamos ver. Eu não me sinto confortável participando de um ato da minha defesa. Eu me sentiria confortável participando de um ato de acusação ao Grupo Tarefa da Lava Jato, que está mentindo à sociedade brasileira a meu respeito. A
campanha por um Brasil justo para todos e para Lula tem como objetivo alertar a sociedade para os ataques que a democracia e o Estado de Direito estão sofrendo e denunciar a perseguição que o ex-presidente Lula, movimentos sociais e estudantes estão sofrendo de setores do judiciário. O que estão fazendo com o presidente Lula é a maior vergonha do ponto de vista do que se pode esperar por qualquer cidadão brasileiro. Há uma punição exagerada, principalmente de movimentos sociais, figuras de esquerda, pobres e negros no nosso país. Isso precisa ser revisto, não dá para continuar dessa forma. A campanha é suprapartidária e recebe o apoio de artistas, intelectuais, juristas, centrais sindicais e movimentos sociais. A ideia é criar comitês autônomos em todo o Brasil e até no exterior, que realizarão debates, atividades e criação de materiais informativos. É uma guerra que nós estamos fazendo, uma guerra de informação e de mobilização para impedir que esse golpe aliene a soberania do país, nos retire a democracia, os direitos sociais e, sobretudo, comece a arrebentar, acabar com a vida dos pobres. Nós queremos e vamos, eu tenho certeza, mostrar para a sociedade brasileira o que nós queremos, quem nós somos e o que Lula representa para a população brasileira. E o que está acontecendo no Brasil depois do golpe parlamentar, com muito apoio da mídia, com muito apoio da justiça, com muito apoio da indústria, agora ele ofende os direitos fundamentais na medida em que você tem segmentos da polícia, segmentos do Ministério Público, segmentos do Judiciário que não respeitam a ordem constitucional. Eu não tenho nenhuma preocupação de prestar contas à justiça brasileira. Eu não tenho nenhum problema de prestar quantos depoimentos for necessário. Não tenho. Esse não é o meu problema, nem da minha família. O que eu tenho preocupação é quando eu vejo um pacto quase que diabólico entre a mídia, a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz que está apurando todo esse processo. É a perseguição ao presidente Lula, é a perseguição aos movimentos sociais, é a invasão à escola Florestan Fernandes do MST, é a violência contra os meninos e as meninas que fazem as atividades nas escolas, né? É isso, o golpe trouxe para o Brasil estado de exceção, é um atentado à democracia. Pois eu queria dizer para eles, pela primeira vez, vocês estão acusando uma pessoa honesta que vai lutar com vocês até provar a minha inocência. A luta que o ex-deputado federal pelo PT, José Genuíno, enfrentou durante o processo do Mensalão vai virar livro. A obra, chamada de Felicidade Fechada, foi escrita por Miruna Genuíno, filha do ex-deputado. A ideia do livro é mostrar um lado da história sobre a condenação e absolvição de José Genuíno que a grande mídia não mostrou. Durante o julgamento do processo penal 470, conhecido como Mensalão, a prisão do ex-deputado federal pelo PT, José Genuíno, já era dada como certa pela família. E quando o ex-presidente nacional do PT foi preso 2 anos atrás, a filha Miruna lembra que o pai pediu para eles não baixarem a cabeça. Continuem com as suas vidas. Ele pedia muito, eu falava, não tem condição de eu continuar com a minha vida. Como eu vou fazer isso? E era o que ele mais pediu. Não parem nada, não deixem de fazer nada. Em março de 2015, a pena de 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto por corrupção ativa foi extinta por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. A filha não tem dúvida que Genuíno foi condenado sem provas. Os próprios membros do STF disseram que ele foi condenado porque não tinha como ele não saber do que estava acontecendo, mas do ponto de vista do que ele assinou, o empréstimo que ele assinou foi pago. Não tem nada que justificasse que ele tivesse recebido isso para ganhar alguma coisa. Ele continua morando nessa mesma casa, que foi a que eu cresci.
Todos nós, eu e meus irmãos, nós precisamos sim do nosso trabalho para sobreviver. A gente não tem nenhum ganho a mais daquilo que é do nosso ganho do nosso dia a dia. Esse pano de fundo político, misturado às vivências e sofrimentos da família no processo penal e na prisão de José Genuíno, fazem parte de um livro que deve ser lançado em breve por Miruna. O que a gente vai trazer é como a gente, família, lidou com uma acusação dessas proporções, né? Na mídia, em tudo que ficou público, e o quanto a gente gostaria que as pessoas vissem o outro lado, né? Um lado da família, o lado de como a gente enfrentou tudo isso. Miruna conta que um dos períodos mais tristes foi quando o pai teve graves problemas cardíacos e precisou ser internado. Ela lamenta que tenham desconfiado da doença. Ele quase morreu, ele tinha 10% de chance de sobreviver na cirurgia. Aí a gente passa por tudo isso que já é uma catástrofe, assim. Eu achei que eu não fosse ver meu pai de novo, porque eu nem estava aqui quando isso aconteceu. A obra já está pronta e o nome do livro, Felicidade Fechada, foi sugestão da filha de Miruna, Paula, de 9 anos. Para conseguir publicar o livro, Miruna começou uma vaquinha online. Em uma semana já alcançou 85% da meta, que é de R$ 87.500. Ela garante que não haverá revelações bombásticas nem acusações a ninguém. O livro quer apenas mostrar um lado que não foi contado pela mídia tradicional. Ele é um livro de luta por uma verdade, por um outro lado, né? Um livro que quer recontar a história do José Genuíno, mas sem ser um livro de vingança, não é para vingar nada. É um livro para batalhar e para que os meus filhos tenham ali o registro de que eles têm que ter orgulho de ser netos de José Genuíno. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui reportagens sobre a luta contra o preconceito e a discriminação racial neste que é o mês da consciência negra. Viu também a mobilização dos estudantes da Escola Estadual Diadema, que um ano após a vitória contra o governo Alckmin, voltaram a ocupar o colégio onde estudam, dessa vez contra medidas do governo Temer. E os debates sobre o futuro da democracia no Brasil e no mundo. A gente volta na semana que vem com mais reportagens sobre lutas sociais e direitos humanos. Até mais!